Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos, né? É um prazer ter vocês aqui com a gente essa noite, né? Então, hoje a gente tem o prazer de receber a professora Patrícia Guilhom. Ela é graduada em psicologia pela Universidade Tuiuti do Paraná. Ela é mestre em psicologia da infância e adolescência pela UFPR. Ela é professora adjunta pela PUC Paraná. Ela é psicóloga clínica. Ela também é coordenadora do curso de pós-graduação de abordagens multidisciplinares de saúde mental na infância e adolescência pela PUC. Ela tem experiência na área de psicologia com ênfase de estudos subjetivos de emoção, né? E atualmente ela está fazendo o doutorado em ciência e saúde pela PUC. Paty, seja muito bem-vinda, tá? É um prazer ter você sempre aqui com a gente. Você sabe que eu não tenho o que falar de você, você é nossa parceira do IPTC, nossa professora aqui no curso de TCC em Infância, e o pessoal adora você sempre, né? Então, Obrigada pelo carinho, seja Rô. muito bem-vinda aqui mais uma vez. Obrigada, Rô. Você sabe que sabendo que você está aí do lado, eu fico mais tranquila aqui com você. Então, tá bom. Qualquer coisa, estou por Obrigada, aqui, só Rô. me chamar. Eu grito, pode deixar. Então, pessoal, boa noite. É sempre uma grande satisfação, né? A Rô me deu um susto na primeira palestra, e aí um segundo susto quando ela me convidou para a segunda, então já fiquei me sentindo assim, toda especial, que eu acho que a gente tem que trabalhar com a nossa autoestima também, sem a soberba. E aí, e eu tenho um carinho muito especial pelo IPTC, eu acho que a gente tem uma construção de uma grande qualidade, né? Acho que eu e todos os professores que temos acho que a sorte, né, Rô, de termos sido convidados para estar trabalhando no IPTC, dando aula e tal. E é sempre muito gostoso poder falar de um tema que, para mim, sempre foi muito... Acho que a palavra é caro, né? Porque eu até comento com algumas pessoas que, quando eu me formei, não vou dizer quanto tempo atrás, porque eu me denuncio, tá? Mas, assim, muito tempo atrás, quando eu me formei, e me formei na TCC, a gente não tinha muito recurso, né, da infância, né? Os livros da TCC eram voltados para as questões mais adultas e a da análise do comportamento também, que é a minha abordagem primeira, também a gente não tinha muito, né? A gente tinha que beber um pouco das fontes e inventar. E aí, quando de repente eu me vejo podendo falar para vocês a respeito de temas que são muito caros, principalmente agora depois da pandemia, é uma grande satisfação, né? E uma grande responsabilidade. Eu acho que a minha ansiedade, que eu brinquei com a Rô, que eu não vou olhar para esse númerozinho que fica crescendo aqui embaixo, é de pensar no tamanho da responsabilidade da mensagem ou da discussão que eu vou trazer para vocês. E aí, pensando um pouco nisso, o meu doutorado, que a Rô falou, ele tem a ver com um pouco da minha vivência no período de pandemia. E vocês vão ver que vai fazer sentido para vocês o que eu estou querendo colocar. Durante a pandemia, logo que a gente passou pelo primeiro lockdown, ali no dia 19 de março de 2020, eu sou professora da PUC aqui no Paraná e eu tinha uma carga horária muito grande de supervisão clínica. E quando a gente entrou em lockdown, eu vi os meus alunos muito ansiosos, né? Como é que ia ser voltar para trabalhar, as pessoas com medo na questão
da possibilidade da contaminação, né? Eu estava atendendo crianças de filhos de pais separados e que aí ficaram sem ver a mãe, porque a mãe trabalhava na linha de frente. Comecei a ver as pessoas muito ansiosas, e eu mesma, muito ansiosa com os meus 2 filhos em casa. Na época, eu tinha um filho de 11 anos, que hoje tem 13, mas parece ter 16, e um filho pequenininho, de 2 anos, que hoje tem 4. E o quanto eles também foram ficando ansiosos, inclusive com a questão de ter aula em casa, né? E de ficar no mundo remoto, de não ter contato social e tal, e isso começou a me incomodar enquanto psicóloga e enquanto mãe também, né? Além disso, eu não abandonei os meus pacientes, ou melhor, eu resolvi... eu falei para os pais dos meus pacientes que eu ia dar um jeito, mas que eu ia atender as crianças, mesmo que fosse por vídeo, que fosse cansativo, e eu me virei nos 30. Cheguei a criar jogos na internet, assim, fotografei e tal, para brincar com as crianças e tirar um pouco e tentar trabalhar um pouco essa questão da ansiedade que elas estavam vivendo, frente a uma situação que para nós adultos também era desconhecida, né? E aí veio o convite do meu doutorado para trabalhar exatamente com pessoas que tinham sido vítimas, sobreviventes do Covid, é assim que a gente chama, pós-hospitalização. Então, eu muito envolvida com essa situação do Covid, do pós-Covid, e aí eu comecei a ver que a gente está voltando para o presencial e como tem situação delicada de crianças cada vez mais impactadas na sua saúde mental pela pandemia, né? Então, assim, se antes a gente já tinha um quadro muito delicado de saúde mental na infância, eu avalio com vocês que hoje o nosso quadro é ainda mais delicado. E isso me incomoda demais, porque eu realmente acho que a grande maioria de nós não está preparada para lidar com o que está vindo. E é uma geração que não é uma onda que vai passar. Essa geração que a gente está atendendo agora é uma geração que vai postergar, que vai trazer daqui de onde a gente está lá para frente. As crianças que a gente está atendendo hoje, de 10, 11 anos, são crianças que daqui a 5, 6 anos vão estar entrando no vestibular, e a ansiedade que elas vão estar em fazer a prova é uma ansiedade que cresceu aqui, na pandemia, porque teve 2 anos de ensino remoto, enfim. Então, eu estou fazendo toda essa introdução para dizer para vocês o seguinte: quando a Rô me perguntou, Paty, que tema a gente vai falar? Pensando em tudo isso, nessas minhas inquietações, no que eu tenho visto no consultório, nas supervisões que eu dou, eu falei para a Rô, vamos falar de depressão e ansiedade? Porque recentemente saiu uma regulamentação, não é uma regulamentação que chama, um aviso, um alerta da Organização Mundial de Saúde em relação à necessidade da gente estar atento à saúde mental das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Para vocês terem uma ideia, estima-se no Brasil que a gente teve um aumento de 40% na incidência de transtornos de ansiedade e depressão em crianças e adolescentes, comparando a nossa realidade hoje
com a realidade pós-pandemia, ou melhor, antes da pandemia. Antes da pandemia, a gente tinha um quadro já muito delicado. Agora, esse quadro está ainda mais delicado. E existe um alerta da Organização Mundial de Saúde de que os estados, os governos, os países precisam e devem investir mais na saúde mental de crianças e adolescentes. Isso está muito perto de ser categorizado como problema de saúde pública. A gente está, em pleno Setembro Amarelo, lidando com crianças e adolescentes com tentativas de suicídio reais, né? Quer dizer, não é mais... É tão importante quanto o pensamento de morte, mas não é mais ali longe. As crianças estão convivendo com coleguinhas, com gente dentro da própria sala que tentou suicídio. Outro fator super importante que a gente está vendo crescer demais é o bullying. Parece que as pessoas esqueceram como é que convive, e as crianças, as escolas estão perdidas em como lidar com esse fenômeno, cada vez mais intenso e, sim, variável de causa de quadros de depressão e ansiedade. Então, quando eu pensei nessa palestra, para dar para vocês, eu pensei com a Rô exatamente nesse tema, depressão e ansiedade. Não que seja um tema novo, não é, mas ele precisa ser ainda mais falado. E a TCC é das abordagens comprovada cientificamente que atende a esse público com a maior possibilidade de resultado positivo. Então, assim, a TCC, pela questão diretiva, pela questão empírica, pela questão da preocupação com a constatação científica dos resultados, vem sendo a abordagem que mais evolui, no meu ponto de vista, e que mais traz resultados, sem desqualificar as outras, mas já trazendo que sim, a TCC é uma abordagem que traz para nós grandes resultados. Tá? Então, a minha palestra, eu vou compartilhar aqui com vocês, ela vem um pouco nessa construção. Além disso, eu vou dizer para vocês que eu não sei se todo mundo sabe, mas a TCC, principalmente a infantil, bebe muito da teoria do apego do Bowlby, que eu particularmente acho belíssima, porque o Bowlby até tinha um pezinho na psicanálise, mas antes de mais nada, o Bowlby é um grande etologista. E as coisas que ele traz de conhecimento para nós são importantes fundamentos. Então, se eu puder dar uma sugestão para vocês que se interessam em trabalhar com crianças, principalmente com crianças com transtorno de ansiedade e depressão, a leitura do Bowlby é riquíssima. E eu já vou recomendar uma outra coisa para vocês. Eu juro para vocês que eu não estou ganhando nada com isso, mas ele já está na referência da minha aula para vocês, mas essa é a minha grande paixão atual. Ela vai estar lá no slide. Ele fala da terapia dos esquemas com crianças e adolescentes. Eu já tinha comentado com a Rô que eu estava meio apaixonada, ou estava enamorando a terapia dos esquemas, e me encantei mais ainda quando eu identifiquei nesse livro que os autores falam muito da teoria do apego. Então, só para localizar para vocês que a minha fala com vocês vai ser um pouco caminhando por esse lado.
Thaís, no final da minha palestra, ele está lá, inclusive com a fotinho, tá? Então, vamos lá. Eu vou... Rô, você precisa autorizar o compartilhamento ou não? Já posso fazer direto? Pode fazer direto. Tá bom, então já foi lá. Peraí. Oh, meu Deus, apresentar. Vamos lá. Vocês estão vendo meus slides? Então tá. Amanda, faça cara de conteúdo para auxiliar na minha ansiedade, que você que está parecendo. Faça cara. Por favor, se eu falar uma besteira, não franza Faz cara de paisagem e faz, por favor. Então, tá bom. Bom, gente, então, tá lá, nossa palestra sobre depressão e ansiedade infantil, né? Então, só para a gente lembrar um pouquinho e trazer à tona alguns princípios bem importantes da terapia cognitivo-comportamental, da TCC, a pedra fundamental da TCC é o fato é a forma como a gente pensa o mundo, né? Então, a TCC vai partir do princípio que, a partir das nossas experiências, desde muito pequenos, a gente vai construindo uma série de crenças, de formas de interpretação a respeito de nós mesmos, do outro e do mundo. Então, é um pouco o que a gente chama de tríade cognitiva. Então, a TCC vai partir do princípio de que a forma como a gente sente ou a forma como a gente se comporta, ela é mediada pela forma como a gente pensa e interpreta isso que acontece ao nosso redor. E a TCC, principalmente a TCC agora de terceira onda, que vem com uma pegada mais contextual, ela foca muito no papel das interações que a gente estabelece. E ela acaba ganhando uma característica um pouco mais relacional do que a TCC, quando o Beck e o Albert Ellis começaram a estudar e a publicar os materiais, a TCC hoje ela vem trazendo mais esse dado e essa compreensão a respeito do quanto as relações que a gente estabelece interferem e determinam a forma como a gente vai interpretar daqui para frente as nossas experiências. Então, partindo disso, já que estamos falando de crianças, principalmente o Bowlby traz para nós que desde crianças, desde muito pequenos, a gente tem algumas necessidades que são fundamentais e que elas precisam ser atendidas com o propósito de que essa criança tenha minimamente uma estabilidade emocional para lidar com o mundo na medida em que ela vai crescendo, tá? Então, eu queria que vocês tivessem sempre na cabeça, enquanto eu for falando aqui, que a gente está falando de um processo e não de alguma coisa estática, tá? Eu, por exemplo, eu não gosto muito, é claro, são necessárias, mas eu não gosto muito da ideia das teorias encapsuladas. O que eu chamo de encapsuladas? Que é aquela coisa assim meio Piaget, sabe? Primeira fase acontece isso, segunda fase acontece... Quanto à questão do desenvolvimento cognitivo, ok, é isso mesmo, mas eu gosto de pensar na coisa fluida, né? Então, de um desenvolvimento filogenético, que é comum da nossa espécie, mas que sim, ele depende muito das experiências. Falamos da pandemia, a gente vai lidar com o fato de que várias crianças no nosso país
tem tido lacunas de desenvolvimento, inclusive desenvolvimento da fala, por conta desses 2 anos. E a gente não vai poder, a gente vai ter que criar um novo manual de desenvolvimento infantil, levando em consideração os 2 anos de pandemia, tá? Mas então, assim, quais são as necessidades da nossa criança? Então, a primeira seria segurança, estabilidade e aceitação, autonomia, competência e juízo de identidade. E aqui é importante que a gente lembre o seguinte, que quando eu estou falando de competência, é o senso de competência, é o quanto a criança é validada nas suas tentativas de enfrentar desafios, tá? Então, isso é competência, não tem nada a ver com acadêmico, tá? Não tem nada a ver com a questão cognitiva no sentido de escola, mas tem sim a ver com como a criança se coloca na resolução de problemas, na questão de trabalhar os próprios desafios. Outra necessidade muito fundamental, e que é reconhecida recentemente, até inacreditavelmente, é o espaço de expressão. Por que eu estou falando recente? Porque até pouco tempo atrás, as crianças eram entendidas como mini-adultos. A gente não tinha um espaço da psicologia, por exemplo, dedicado às crianças, né? Os manuais DSMs da vida não traziam nada a respeito da infância em específico, né? As crianças eram entendidas como pessoas que não entendiam o que a gente falava. Quantas vezes nos consultórios de vocês já tiveram ou vocês perceberam os pais falando de alguma coisa e você preocupada porque a criança estava entendendo? Ou as pessoas falam achando que, não, só tem 2 anos, não está entendendo nada. Hoje em dia a gente sabe que está entendendo, né? Então, esse espaço de expressão, essa voz que a gente dá para as crianças hoje em dia é nova, é recente. Junto com isso vem a questão da gente validar e respeitar a espontaneidade da criança, além da necessidade do lazer, de brincar. E aí também entra a necessidade de limites e de autocontrole. Limite por quê? Porque criança tem que ser educada, porque criança tem que saber que não pode subir em cima da mesa porque é falta de educação. Não, ela tem que ter limite porque ela precisa saber que se ela subir em cima da mesa, ela cai e aí ela se machuca. E que existem, sim, situações que exigem determinadas posições e que eu não posso, por exemplo, sair atirando por aí cada vez que eu sinto raiva. Então, essas questões ou essas necessidades são necessidades fundamentais para que uma criança se desenvolva com o mínimo de estabilidade emocional. Então, a partir dessas necessidades especiais, a gente sabe, também não é nenhuma novidade para nós, de que o self dessa criança, ou a noção de eu dessa criança, ele vem sendo construído a partir das interações que ela estabelece com pessoas significativas da vida dela. No início da vida dessa criança, as pessoas significativas são os pais, são as primeiras crianças, né? Quando a gente diz assim para uma criança: ai, fulano, você é lento demais para fazer as coisas. O que ele está identificando? Que ele tem uma característica que é lenta. Então, ele vai agir de forma coerente com aquilo que está sendo dito para ele, né? Se toda vez que uma criança vai falar e alguém diz: peraí, seu pai fala primeiro, ele está entendendo o quê a respeito dele mesmo?
Então, as relações, não só aquilo que é dito, mas a forma como a gente interage com a criança, ajudam essa criança na construção dessa noção de eu. E é a partir dessa noção de eu que ela vai interagir com o mundo, que ela vai interagir com o redor dela. O Bronfenbrenner tem um gráfico que eu gosto muito, uma ilustração da teoria dele, em que ele mostra em círculos o espaço que atinge a criança. Então, primeiro, quando ela é pequenininha, pai e mãe, e no máximo os avós. Ela cresce um pouquinho, aí ela vai para a escola, isso aumenta um pouquinho, aí ela tem contato com os coleguinhas, ela tem contato com os professores, né? Aí ela cresce mais um pouquinho, ela vai para uma escola maior, ela tem outro tipo de interação, ela tem outro tipo de relação com a própria cultura a qual ela pertence. E assim, esse espaço de interação, ele vai aumentando. Então, no caso, por exemplo, de pais que são superprotetores, a mensagem que eles estão passando para a criança é que o mundo é muito perigoso e que ela não tem competência suficiente para lidar com aquele mundo. Então, a partir disso, o que ela constrói para ela? Uma visão de mundo catastrófica. Vai dar tudo errado. Pessimista. A respeito dela, ela constrói uma noção de eu, de que ela é muito frágil e de que ela não dá conta. Ou seja, a autoestima desse tamaninho. Então, a gente tem que entender, e aí o Bowlby traz isso muito claro, que as nossas relações, elas vão contribuir para a forma como a gente vai lidar com o mundo. Tem um autor que eu gosto muito, uma autora, que é a Maria Tereza Maldonato, que fala sobre psicologia obstétrica, que é uma outra coisa um outro tema que eu estudo bastante. A Maria Tereza, ela traz uma frase, algo parecido com o que eu vou dizer para vocês, que é assim: se a gente quer trabalhar com prevenção de saúde mental infantil, o primeiro lugar que a gente tem que pensar em fazer qualquer tipo de intervenção é na relação, é na qualidade da relação que essa mãe estabelece com esse bebê desde que ele nasce. Por quê? E aí é um pouco isso que o Bowlby vai trazer, né? O que o Bowlby vai apontar para a gente? Que as relações afetivas que a criança estabelece com os seus cuidadores são essas relações que vão determinar a qualidade do desenvolvimento emocional infantil. E a gente já sabe, e ele já dizia lá atrás, que as relações mais difíceis, elas acabam relacionadas com o declínio do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento emocional e do desenvolvimento físico. Quer ver um exemplo? Uma criança com hiperatividade, que não é o tema da gente aqui, mas é muito comum, né? Uma criança hiperativa é uma criança que demanda muita paciência dos pais, né? Você viver com uma criança hiperativa que está inquieta o tempo inteiro, isso gera um estresse muito grande. E aí os pais acabam brigando demais com essa criança. E aí essa criança cresce ocupando, por exemplo, um espaço de confronto. Ela é aquele que confronta, que desafia. E aí os pais descrevem ela como: ele é o problema da casa, ele é a criança, tudo que acontece é com ele. Qual a segurança que ele vai ter?
nessa família, ou o quanto ele vai ser capaz de confiar nas amizades que ele vai fazer. Então, a figura de apego, a figura que está para aquela criança, é a que garante o equilíbrio emocional daquela criança, porque ela está estável, ela está segura. O Bowlby também vai trazer para a gente que, a partir do estabelecimento dessas relações seguras, a criança se sente capaz e segura de estabelecer novas relações. Estabelecendo novas relações, novas interações, ela também amplia o mundo dela. Então, na medida em que ela tem esse apego seguro, ela consegue estabelecer novas relações, porque ela sabe que ela pode voltar. Então, ela consegue, ela tem a base segura dela aqui, ela consegue experimentar as relações e ela não se sente ameaçada pelas novas relações. Então, a qualidade desse apego, ela vai determinar para essa criança uma base segura e o que a gente chama de porto seguro. Então, de novo, ela pode experimentar, ela pode estabelecer novas relações, mas porque ela sabe que ela tem o ponto de partida dela, que ela tem a segurança dela naquele espaço. Partindo desses pressupostos que eu trouxe para vocês, o Bowlby vai construir ali em 1984, e aí até descrito pelo Reis, agora pela Reis 2019, que existe, então, uma construção de um modelo interno de funcionamento. Vejam, a TCC ganha um grande espaço no Brasil ali por volta da década de 90. Mas o Bowlby já falava desse espaço, desse modelo interno, desse filtro, muito antes. Ele publica em 1984. Mas lá nas primeiras pesquisas, o Bowlby já vem dizendo para a gente que, a partir dessas relações de apego, a gente constrói o que ele chama de modelo interno de funcionamento. Lembram na teoria do Piaget, a respeito da aprendizagem, que ele fala da... Ai, meu Deus, por que eu vou falar nisso? Porque agora eu não vou me lembrar. Que era... primeiro, a criança olhava, aí ela se apropria... Desculpem eu perder as fases, o Piaget deve estar virando no túmulo agora comigo, mas... E aí depois tem a equilibração. Então, o Bowlby já trazia alguma coisa nesse sentido, de que, a partir das relações que a gente estabelece, eu vou montar uma forma de organizar as informações que eu recebo do mundo externo. E essa forma, esse modelo de organização dessas informações, eles vão começar a ser construídos lá na infância, a partir das relações de apego. Então, vamos voltar um pouquinho, por exemplo, numa situação em que a gente tenha uma mãe que teve depressão pós-parto, tá? E que não pôde e não teve condições de ter esse apego com essa criança, tá? Ou uma mãe, por exemplo, alcoolista, que hora estava, hora não estava, a criança acaba ficando negligenciada, as relações que essa criança muito provavelmente vai estabelecer para frente são relações que vão envolver essa questão de abandono. São relações que muito provavelmente não se estabelecerão com pessoas que de fato estarão pela criança.
é a criança que desenvolve a ideia de que o afeto ele é condicional. Isso tem a ver com esse modelo interno de funcionamento. Então, o Bowlby, ele vai defender que as relações que a gente vai estabelecer ao longo da vida dependem exatamente dessas primeiras relações que a gente estabelece com os nossos cuidadores. E aí, peraí, gente, que eu mexi em alguma coisa aqui e vocês sumiram. Então, assim, ele vai definir, então, esse modelo interno de funcionamento como, então, representações que a gente coloca para nós mesmos dessas experiências da infância relacionadas a percepções do ambiente, de si mesmo e as figuras de apego. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento dessas relações? Tem um autor na Federal do Rio Grande do Sul, o Piccinini, que ele... mentira, não é o Piccinini, não, é o Holtz. Ele faz um estudo a respeito de fatores de risco e fatores de proteção da infância. E o que ele vai chamar de fatores de risco? É um ambiente instável, com trocas afetivas inconstantes, com alto nível de exigência e pouca responsividade. Vejam uma coisa. A gente está passando por um período no nosso país em que muitas pessoas estão endividadas, em que muitas pessoas perderam o emprego, em que as pessoas estão se reerguendo agora. A gente também está passando por uma fase em que esse processo de tensão, ele está no ar, ele está no nosso convívio. Então, esses pais, nós, pais, estamos ainda mais tensos, ainda mais estressados. Ou seja, na medida que o nosso estresse está maior, a nossa tolerância a pequenos erros também está grande. Então, vocês imaginem o seguinte, qualquer um de nós, chegando em casa, super cansado, com a expectativa de parar 1 minuto e descansar, e vem o seu filho de 2 anos, 3 anos, 4, correndo para te abraçar, mas ele está com a mão toda suja de chocolate, e você olha o sofá assim meio de longe, e o sofá está todo lambuzado de chocolate. É o suficiente para a Terceira Guerra Mundial, concordam comigo? Porque a criança está errada ou esse pai está errado? Não, porque o contexto em que esse pai está vivendo, o nível de estresse que esse pai e essa mãe estão vivendo, está tenso demais. E a partir dessa tensão, a tolerância desses pais para comportamentos infantis fica pequenininho. Uma mãe super cansada, com um bebê, passou o dia inteiro com um bebê com cólica, quando à noite esse bebê está chorando, qual é a condição que ela tem, física e emocional, de permanecer acolhendo esse choro desse bebê? Então, esse nível de tensão, esse nível de estresse dos pais, além do transtorno de humor dos próprios pais, acaba por aumentar a vulnerabilidade da criança para desenvolvimento de transtornos de humor. Vocês querem ver uma coisa? Peguem um pai ou uma mãe que tem transtorno de ansiedade generalizado, super comum. 85% da população brasileira tem TAG. Aí, essa pessoa que tem TAG, ela tem como característica explosões, grita muito por conta da ansiedade.
o que essa criança começa a aprender? Que ela tem que estar em estado de alerta constante. Por quê? Porque ela não sabe quando vai ter explosão. Ela não sabe quando a mãe vai dizer para ela, tudo bem, vamos só juntar aqui, tá? Na próxima você toma cuidado. Ou a mãe vai explodir porque ela quebrou alguma coisa sem querer. Então, é um ambiente que oscila muito nessa instabilidade. E isso aumenta a vulnerabilidade dessa criança para o desenvolvimento de transtornos de humor. Outros fatores de risco, então, a gente vai ter pais críticos. Mas o pai crítico não precisa ser aquele que desqualifica diretamente a criança. Então, por exemplo, a criança traz um desenho, tá? Ou então mostra para ele uma tarefa de matemática. E aí o pai, na melhor das intenções, diz para essa criança assim, tá bom, mas você pode fazer melhor. Ou a criança mostra que conseguiu fazer alguma coisa com Lego, por exemplo, e o pai diz, ah, tá, bem bacana, mas olha só, se você fizesse assim, seria melhor. Essa criança também observa que esses pais são muito críticos em relação aos comportamentos dos outros, da própria família, né? Ah, veja que absurdo, sua tia fez assim. Nossa, olha que loucura. O que a criança está entendendo? Que aquilo que ela está fazendo, ou aquilo quem ela é, não é suficiente. Isso compromete a autonomia da criança. Além disso, a criança que experimenta autonomia e o pai invalida, do tipo, criança pequena que subiu no balcão para pegar alguma coisa. E aí a mãe já vem lá de dentro gritando, fulano, sai daí, porque você vai quebrar. Deixa que eu faço, deixa que eu faço. Qual é a mensagem que está por trás? Se, claro, gente, vejam, não estou falando de comportamentos isolados, estou falando de comportamentos que se mantêm, que se estabelecem enquanto padrões comportamentais. Isso, repetidamente, traz para essa criança também aspectos de vulnerabilidade emocional. Então, pais em que a gente verifica que são pouco acessíveis, que a criança não tem um acesso fácil a eles e são pouco sensíveis ou pouco responsíveis a essa necessidade dessa criança, são pais que constituem um ambiente fator de risco. Só que eu estou falando aqui muito de pais, porque eu estava falando da teoria do apego do Bowlby, mas a gente também precisa entender, principalmente num tempo em que a gente pensa muito em orientação para pais, que os pais, eles não são os únicos responsáveis. Como eu falei, na medida que essa criança cresce, ela continua estabelecendo relações. E na medida em que ela vai abrindo novas relações, essas relações também podem ser relações de risco ou protetivas, tá? E aí, assim, ainda voltando um pouquinho para o apego, para a teoria do Bowlby, o Bowlby vai dizer que se esse apego não for seguro, ele vai ser inseguro. E, nesse caso, ele vai aumentar a vulnerabilidade dessa criança, coisa que eu já falei, um ambiente estável, com trocas afetivas inconstante, né? E um alto nível de exigência e responsividade também vai gerar um apego inseguro, e aí isso vai gerar para essa criança, ou vai transmitir para essa criança a mensagem de que ela não é amada incondicionalmente e que o afeto e a segurança podem deixar de existir. É importante que a gente diga não só que isso pode ser dos pais, mas a criança também pode vir a fazer essa interpretação de que
aquele afeto, em algum momento, pode sumir. Então, aqui também é importante a gente trazer a noção de corresponsabilidade. Então, a gente não pode depositar nos pais toda e qualquer responsabilidade e culpa pelo comportamento da criança. A gente tem que entender que são companheiros de viagem, ou seja, todos interagem, todos, um e outro, influenciam no comportamento um do outro, tá? Então, a gente chega, eu construí toda a base do que a gente vai discutir com vocês até agora, então pensem nisso como a base da minha pirâmide ou a sustentação do prédio que eu vou erguer com vocês, e a gente vai falar um pouquinho agora, então, da ansiedade e da depressão, ou seja, o que é que acontece? Trazendo alguns dados numéricos, quantitativos, a ansiedade e a depressão são os transtornos mentais de maior prevalência entre crianças e adolescentes. Notem que não é o TDAH. Notem que não é o TOD, transtorno opositor. Notem que não é qualquer outra doença. A gente está falando de ansiedade e depressão entre crianças. O grande problema desse diagnóstico é que eles são quadros subdiagnosticados. Por quê? Porque a gente tem uma equipe de saúde ou a gente tem escolas que ou superdiagnosticam, hiperdiagnosticam, ou não sabem o que estão fazendo. Por quê? Por falta de informação. Mas, às vezes, aquela criança, e isso que eu vou dizer para vocês não é novidade para ninguém, que passa o dia inteiro no fundo da sala de aula e não fala nada com ninguém, é aquela criança que não dá trabalho, é ela que, de repente, descobriu-se que tentou suicídio e que estava se machucando. Nossa, mas ninguém viu. Ninguém viu, não. Ninguém viu porque ela estava caladinha. Ninguém viu porque a dificuldade dela de falar e de se expressar era exatamente o que era desejado pela escola, que é a criança que não dá trabalho, que é a criança que pouco se manifesta. Então, se a gente for parar para pensar, muitas vezes a gente deixa de olhar para aquela criança e vai olhar exatamente para a criança que perturba. E que não necessariamente a criança é agressiva. Quantas vezes vocês já foram em escolas fazer reunião com professores, ou vocês já receberam uma demanda da escola dizendo que a criança fulana de tal é agressiva? E aí, quando você vai acompanhar, você percebe que não tem agressividade aqui. Essa escola está vendo o quê? Na verdade, o que a escola está chamando de agressividade é uma criança inquieta, agitada, com a tolerância à frustração baixa, não porque ela foi mimada pelos pais, mas exatamente porque ela tem transtorno de ansiedade. Então, e aí, antes que essas crianças sejam diagnosticadas, elas sofrem com estigma, porque ela é a criança esquisita, porque fica no fundo da sala, ele é o menino agressivo, é aquele que bate em todo mundo, ou é aquela criança dramática, chorona, fresca, que não gosta de nada, é estranho, é o patinho feio. E aí vocês se lembram que eu falei para vocês que as relações com os pais não são as únicas relações que constroem o nosso self. As relações outras também. Então, ela está numa escola
em que ela é a quietinha e ninguém chega para ela para perguntar como é que ela está. Eu tenho uma pacientinha no consultório que tem 10 anos. E ela chegou na terapia super ultra chateada, porque ela trocou de escola, e a gente sempre trabalhou muito, eu e ela, dela pedir ajuda. Era uma coisa muito difícil para ela, mas que ela conseguisse, quando ela não estivesse bem, que ela pedisse ajuda. E ela fez isso. Um dia, um garoto estava enchendo muito a paciência dela, chamou ela de cabeçuda, e ela ficou muito, muito chateada, muito chocada, porque na outra escola isso não acontecia. E aí ela foi pedir ajuda para a professora. Eis que a professora me vem com a pérola. Na outra escola, como eram as coisas? Como aconteciam as coisas? E aí ela contou mais ou menos, e aí a professora disse para ela, ah, tá, agora eu entendi. Quer dizer que na outra escola, você era o centro das atenções. Aqui, como você não é o centro das atenções, você está sentindo isso. Ou seja, desamparou, desqualificou e ainda passou a mensagem para a criança de que ela aqui não é adequada, de que ela é menos do que todo mundo. Ou seja, um tiro na autoestima da minha paciente, né? Bom, e aí, então, trazendo algo que eu já falei para vocês, a Organização Mundial de Saúde e a Unicef trazem para nós, então, um manual em 2021 para que a gente preste atenção e olhe para a infância com mais cuidado. Esse material, eu coloquei o link aqui, mas se vocês entrarem no site da Organização Mundial de Saúde ou lá direto no site da Unicef, vocês vão ver que esse material está disponível, tá? Botei aqui só como critério de ilustração. E aí, o que a gente tem na pandemia, né? Uma população que sofreu muito com o impacto da pandemia. Crianças e adolescentes brasileiros, eles têm um cuidado insuficiente para a saúde mental, o que tem a ver com a vulnerabilidade social. Então, por que eu coloquei esses dados aqui? Para que a gente pudesse pensar no seguinte, pegando lá atrás, no slide que eu coloquei para vocês, sobre subdiagnóstico, a gente não tem uma população que todas as crianças tenham acesso a um psicólogo, ou que tenham acesso a alguém que possa fazer um diagnóstico, ou que possa trabalhar com essa criança características de resiliência, por exemplo, de enfrentamento, de resolução de problema. Então, a gente tem um número grande de crianças que não conseguem chegar até um psicólogo. Isso já existia antes da pandemia. O fator da pandemia trouxe ainda mais um isolamento ainda maior para essas crianças que já estavam, em algum momento, fragilizadas. Vamos pensar em crianças que já tivessem alguma característica de ansiedade lá atrás, antes da pandemia. Uma criança mais inquieta, mais sensível, mais agitada. Quando a gente entrou em pandemia, o que ela começou a observar em volta? Que o estado de alerta que ela ficava, que a preocupação que ela já tinha, ela está vendo todo mundo em volta dela ter a mesmíssima preocupação. Todo mundo olhar para o ambiente ao redor dela como algo muito perigoso, como algo muito aversivo. O que isso faz? Aumenta a ansiedade dessa criança. E aí, assim, aqueles pais estressados, que eu falei um pouquinho antes, acumulam mais uma
função, que é exatamente a função de serem pedagogos dentro de casa. Essa criança fica ainda mais desamparada. O isolamento social, ele, então, favorece esses quadros de depressão e ansiedade, exatamente porque as crianças ficam privadas do que a gente chama de reforçadores sociais. Então, assim, mas ela estava convivendo com... Ela tinha crianças na família, mas a criança precisa de uma variabilidade social. Ela precisa ter vários estímulos sociais e troca com diferentes pares. É isso que auxilia na construção e na sedimentação do próprio self. Na medida em que ela não vai para a escola, ela fica mais exposta ao estresse familiar. E as rotas de fuga, que eu chamo, elas ficam mais restritas. Por quê? Porque ela não pode, por exemplo, ter um alívio na escola, porque ela não tem a escola. Ela não pode deixar o problema em casa e encontrar com a melhor amiga dela, porque está todo mundo isolado dentro de casa. Uma vez, vocês rirem um pouquinho, vocês verem como isso é real, o meu filho mais velho tinha 4 anos e eu estava levando ele para a escola. E ele disse para mim assim, eu falei para ele, disse, filho, vou ficar com saudade de você. E ele virou para mim e disse assim, eu não. Como assim, Gabriel? Como você não? Mãe, eu estou um pouco cansado de você. Você disse para mim que a gente cansa das pessoas, então eu preciso ir para a escola para descansar um pouquinho. Imagina! Mas ele estava coberto de razão. A gente estava na correria e ele realmente estava cansado. Ele queria ir para a escola brincar. Não teve esse processo na época da pandemia. Então, assim, a gente precisa entender que a gente tem todos essas variáveis acontecendo em 2022. A depressão infantil, trazendo um pouco para vocês uma categorização desse quadro, ela é muito semelhante com o que a gente chama de desamparo e desesperança, que é quando a criança constrói esse modelo de funcionamento interno, que eu falei para vocês no início da minha palestra, como algo de nada do que eu faça ou que eu possa fazer vai ser suficiente para mudar a minha condição. Vai ser suficiente para mudar a minha vida como está. Então, por exemplo, uma criança que sofre bullying na escola, quando a gente vai conversar com essa criança, uma fala muito característica é exatamente quando ela traz para a gente, dizendo que ela não se sente capaz. Por que você não foi pedir ajuda? Não adianta, ninguém vai fazer nada. Isso é uma frase muito típica e muito característica de uma criança que está em situação de desamparo e em situação de desesperança. Vejam, não é desamparo pelo outro, é uma emoção muito grande. Então, além disso, a criança deprimida, ela começa a ter um olhar maior para as situações aversivas, punitivas, para aquilo que não dá certo, do que para aquelas situações que são bacanas, que reforçam ela. Então, é muito comum a gente conversar com crianças deprimidas que dizem para a gente assim, que você vibra com a nota da prova que ela tirou, porque ela batalhou por aquela prova, e ela diz assim, foi sorte, não fui eu. Foi sorte. Fulaninho, você viu que a fulana
disse que adora conversar com você e que ela prestou atenção no seu desenho, é porque ela estava sem nada para fazer. Por isso é que ela prestou atenção em mim. Por isso é que ela resolveu sentar do meu lado e ver o meu desenho. Ou o meu desenho é igual dela, igualzinho. E ela não vale, porque aquele desenho que ela gostou é uma porcaria de um desenho. Eu nem fiz tanto esforço para fazer o desenho assim. Então, vejam, ele traz uma condição de um olhar nublado, como se fosse um óculos escuros, muito escuro. Ele enxerga tudo muito escuro. E ele traz, então, uma crença muito forte de descontrole e baixo senso de competência. Eu não vou dar conta de superar esse desafio. Eu não posso fazer nada, porque não depende de mim. É muito comum a gente encontrar crianças diabéticas, por exemplo, com doença crônica, que desenvolvem essa ideia. A depressão infantil é muito comum em crianças que desenvolveram algum tipo de doença crônica. Então, assim, só que é importante a gente entender que o fato da palavra depressão ser muito associada com a palavra tristeza não quer dizer que a criança deprimida vai estar triste. É muito comum que a criança deprimida ela se manifeste como aquela criança que é rabugenta, aquela criança que reclama de tudo, aquela criança que é do contra, que está sempre irritada, a criança que dificilmente, muito raramente está com bom humor, a criança que às vezes é muito sarcástica. Essa criança também pode estar apresentando um quadro de depressão. E ela está sendo, o problema é que, como ela acaba não tendo habilidade de interação, ninguém quer se relacionar com alguém que é mal-humorado o tempo inteiro. Ninguém gosta de se relacionar com alguém que toda hora dá uma patada. Então, o que acontece? Essa criança que já está se sentindo isolada e que o autoconceito está comprometido, ela acaba agindo contra ela mesma. Ela acaba ficando ainda mais distante daquele que poderia ser um reforço positivo, um reforço social, uma qualificação, uma validação. Ela tem uma dificuldade muito grande de se relacionar. E porque ela tem essa capacidade essa dificuldade de se relacionar, ela fica ainda mais distante dos pares e ainda mais em desamparo, o que ainda fortalece esse autoconceito de que realmente eu não presto para nada, eu sou uma porcaria. Preciso beber água, gente. Se eu estiver falando rápido demais, depois vocês me sinalizam. Eu me empolgo e desinvesto. Bom, então, assim, a depressão, fazendo um link com tudo que eu falei para vocês até agora, a depressão, ela vai se manifestar e ela vai vir um pouco como resultado daquele apego inseguro que eu falei para vocês lá atrás. Ou seja, se ela não consegue estabelecer uma relação segura com a figura de afeto dela, se as relações seguintes mostram para ela que ela é incompetente, que ela não é aceita, que ela não tem habilidades para se relacionar, o Bowlby confirma aquilo que ele está dizendo para a gente. Que uma criança que não desenvolveu bons laços, que não teve as suas necessidades infantis atendidas, ela vai construir um esquema de desamparo, de defectividade,
de privação emocional. E, de fato, vai deprimir. Da mesma forma, eu vou ter a criança ansiosa, que aí lida com o mundo como se ela precisasse ficar em estado de alerta 24 horas. É uma criança que não descansa. Outro dia eu escutei uma descrição de ansioso que eu achei sensacional. Vocês lembram, já devem ter visto o Rei Leão e os lêmures, que são aqueles bichinhos que andam de 4, australianos. Eles andam de 4, e aí quando eles escutam o menor barulho, eles ficam em pé e olham por tudo. Na hora que eles chegam à conclusão de que está tudo bem, eles voltam e saem andando. Vocês imaginem uma criança em estado de ansiedade, em pé o tempo inteiro, atenta o tempo inteiro, porque uma criança com quadro de ansiedade é uma criança que busca por previsibilidade. Na medida em que ela tem a condição ou atendida a essa necessidade de previsibilidade, ela se acalma. Ela entende que ela tem minimamente o controle do ambiente e que nada vai acontecer e pegar ela de surpresa. Essa forma de funcionar traz para essa criança alterações psicológicas, alteração de humor, e que pode acontecer de forma em comorbidade com a depressão. Então, é muito comum da gente ter crianças ansiosas e deprimidas. Eu vou ter alterações comportamentais, ou seja, eu posso ter uma criança que está o tempo inteiro checando, que está o tempo inteiro preocupada, que está o tempo inteiro controlando o ambiente em volta dela. A gente vai ter um comprometimento cognitivo, porque, por exemplo, se ela está muito ansiosa, a capacidade de aprendizagem dela está reduzida, porque ela não vai conseguir prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Então, a aprendizagem fica comprometida. As crenças que ela desenvolve têm a ver com o fato de encarar o mundo como algo muito perigoso e um padrão de pensamento muito pessimista, catastrófico até, o que vai prejudicar as interações dela com as outras pessoas, tá? Então, a criança ansiosa, ela acaba por desenvolver uma crença muito forte de que a qualquer momento alguma coisa ruim pode acontecer, o que mantém ela num estado de alerta constante. Aí a gente identifica, por exemplo, que essas crianças elas têm uma necessidade de rotina muito grande, de tudo sempre igual. Por quê? Porque isso aumenta a sensação de previsibilidade e de controle. Só que pensem comigo, gente. Eu sei que tem gente do Brasil todo aqui, mas nós, em Curitiba, a gente vive as 4 estações do ano num dia só. Tentativa de previsibilidade não existe, é utopia. Eu atendia uma outra criança com muito medo de chuva. Então, cada vez que o céu aqui em Curitiba escurecia, ela entrava em crise de ansiedade. Por que os pais trouxeram para a terapia? Porque ela estava em constante crise de ansiedade. A gente mora num lugar, até agora, né, estamos passando por isso, que o sol quase que esquece que Curitiba existe. Então, ela ficava tomando conta do céu o tempo inteiro, a ponto de, nas sessões de terapia, eu estou no 8º andar, ela ficava prestando atenção na janela do meu consultório, até que a gente fez um combinado, que quando ela estivesse aqui comigo, durante o período da terapia, a janela ia estar fechada, a cortina ia estar fechada,
para que a gente pudesse trabalhar. Então, a criança ansiosa é uma criança que também sofre muito, porque ela está o tempo inteiro, como a previsibilidade é uma questão muito difícil de alcançar, ela fica oscilando muito entre a expectativa de que seja de um jeito e a frustração de que aquilo não está sendo correspondido. E ela entra num estado de ansiedade muito grande. E a frustração que eu estou falando não é aquela que ela fica brava, é exatamente o estado de frustração em que ela confirma para ela mesma que ela não pode relaxar, porque ela tem que estar atenta o tempo inteiro, porque a qualquer hora qualquer coisa pode acontecer. Ela acaba, aquele modelo interno de funcionamento acaba se estabelecendo como uma desconfiança muito grande dela mesma, do outro e do ambiente. Ela está sempre em estado de preocupação. E ela desenvolve um padrão comportamental de evitação. Ou seja, ela está sempre preocupada em estabelecer rotas de fuga. Ou seja, o professor na escola, vamos fazer apresentação de trabalho. Ela já tem todo o discurso pronto de como ela vai convencer ao grupo dela que ela não pode apresentar. Por exemplo, é muito comum que as crianças que... É muito comum como evitação comportamental, essa criança pegar todo o trabalho para ela. Então, ela diz, pode deixar que eu faço tudo, eu só não quero apresentar. Ou seja, ela se sobrecarrega para tentar não apresentar, ou para justificar que ela não vai apresentar. Só que isso causa um outro problema muito grande, que é o esgotamento, que é a autoexigência, que é o perfeccionismo. Por que do perfeccionismo? Para tentar não se sentir menos. Então, juntando as duas coisas e todos esses dados que eu trouxe para vocês, o estado de ansiedade, o estar ansioso, cansa, aumenta a irritabilidade, o que favorece a emissão de comportamentos impulsivos. A criança ansiosa, ela tem uma dificuldade na inibição do centro de impulsos do nosso cérebro. Eu coloquei aqui a descrição de uma criança que eu atendi, que trouxe para mim que ela tinha a sensação de que ela tinha formigas andando no corpo dela, caminhando no corpo dela. A pandemia trouxe para nós e para essa criança exatamente aqueles componentes que ela mais tinha medo, que era de perder pai e mãe, a preocupação de adoecer, a preocupação com a escola, a preocupação com o social, tudo isso que são temas naturais dos medos infantis, ficaram muito visíveis e muito concretos no período da pandemia. O que fazer? Primeiro passo, psicoeducação sempre. A gente precisa contar para essa criança e garantir que ela entenda o que é que está se passando com ela, o que é que está acontecendo. Mas é importante que antes que a gente faça a psicoeducação, que a gente escute essa criança. A gente precisa validar essa criança. Validar aquilo que aquela criança está falando é exatamente começar a caminhar ao contrário do que o contexto dela estava caminhando, que é um contexto de invalidação, um contexto de isso é frescura, isso isso é besteira. Então, antes, validar
sem esquecer da psicoeducação, sempre. Mas eu também acho muito caro, e uma coisa que a gente não fala muito, ou até começou a falar mais, mas ainda vejo muitos psicólogos presos a protocolos, e os protocolos da TCC, e que tem um olhar pouco voltado para a relação terapêutica. A terapia dos esquemas traz uma palavra que às vezes é meio estranha de escutar, que é a questão da reparação parental. Mas a terapia dos esquemas, ela vai trazer essa relação terapêutica como reparação parental como uma forma de dizer que o terapeuta precisa caminhar no contrário do que aquele contexto que está fazendo aquela criança sofrer. Então, se é uma criança invalidada, se é uma criança que tem pais muito críticos, que vem de um ambiente na escola de pouca escuta, que é vítima de bullying, a relação terapêutica precisa ser pautada na validação, no afeto, na escuta, na interação, no estabelecimento de uma interação autêntica. Eu não posso fingir para uma criança que eu sou alguma coisa que eu não sou. Eu não vou dizer para a criança que eu gosto de jogar videogame se eu não gosto, mas eu vou dizer para ela que ela pode me ensinar, que eu vou prestar atenção no que ela vai falar do videogame. Na criança ansiosa e deprimida, que é o que a gente está trabalhando hoje, é muito importante, é fundamental investir na relação terapêutica. A terapia, no início para a criança, pode vir a ser aversivo, porque a gente vai cutucar aquela criança. Ela pode aparecer e trazer para nós em terapia uma crença de pouca efetividade. Eu não acredito que isso vai fazer efeito, que isso vai funcionar. A adolescente traz muito isso para a gente, né? Não tenho nada para falar. Isso aqui não vai funcionar. Eu estou aqui por causa do meu pai e da minha mãe. A gente precisa entender e lembrar que ser psicólogo de criança e adolescente não é tarefa fácil. É muito mais difícil do que ser psicólogo de adulto. Nossa, eu acho muito mais difícil, embora eu seja encantada com a TCC infantil, mas é muito mais difícil. Só que eu preciso entender que esse é um processo que é desafiador e eu preciso ir com calma. Eu preciso ter claro na minha cabeça que não são os meus objetivos que precisam ser alcançados, é o objetivo da criança e dos pais. Eu preciso ter claro que o meu ritmo não é o ritmo daquela criança. E que se eu tiver que passar 4, 5 sessões para construir essa relação terapêutica, eu vou passar. Porque essa relação terapêutica, ela é fundamental para que essa criança ou esse adolescente esteja disposto a olhar para as coisas de uma forma diferente, a ressignificar as experiências pessoais. E aí, aqui, eu coloquei para vocês, como sugestão, alguns livros que eu gosto, adoro e uso muito. Então, a terapia do esquema com crianças e adolescentes, que eu já falei para vocês lá no início da aula. Esse livro, A Prática Clínica da Terapia Cognitiva com Crianças e Adolescentes, é excelente, inclusive, não, mas não é um livro de estratégias, é um livro mais descritivo a respeito da dinâmica das crianças e dos adolescentes com determinados transtornos, inclusive a ansiedade e a depressão. E esses outros 3, eu adoro e uso muito, tanto com as crianças quanto com os adolescentes. Um é a historinha do Grúfalo, é fácil de vocês acharem, tem na Amazon e tal, trabalha muito com essa questão
das crenças e daquilo que a gente acredita, e a diferença entre aquilo que a gente acredita e aquilo que de fato é. Os Ursos também é um livro que traz muito a questão da cognição, da avaliação do que está acontecendo e o que de fato é. E esse livro aqui, O que você faz com o problema, eu também acho esse um livro muito especial, porque coloca a criança frente a frente com a necessidade de resolução de problemas, com a possibilidade de pensar fora da caixa, de virar de cabeça para baixo e entender que tem várias formas de solucionar um mesmo problema. Tá? Então, aqui eu deixo para vocês um poeminha que, para mim, fez todo sentido. Aliás, não é um poema, é uma metáfora, né? Dizendo que os girassóis, eles buscam a luz do sol. O que eu não sabia é que em dias nublados, eles se viram um para o outro, buscando a energia de cada um. A natureza ensina, se não temos sol todos os dias, temos uns aos outros. Gente, se eu corri, desculpa, mas aqui eu entrego a minha palestra para vocês e a minha fala. Eu espero que tenha sido proveitoso para pelo menos a maioria, tá bom? Bom, pessoal, eu abri os microfones, então, para a gente não dar aquele tumulto todo, eu vou pedir a gentileza. Ali embaixo tem aquelas carinhas ali na barra. Então, o pessoal que for fazer as perguntas, eu vou pedir a gentileza que vocês coloquem ali para levantar a mãozinha. Isso. A Maria Fernanda já levantou, a Thaís também. Então, Maria Fernanda, eu vou pedir para você abrir teu microfone para você poder fazer a pergunta. Ah, não vale. Não vale, me conhece já. Fique à vontade, Maria Fernanda. Prof. Achei, sinceramente, mas que bom que você lembra de mim. Imagina, que eu não ia lembrar. Na verdade, é mais um comentário do que uma pergunta. Eu amei a sua palestra, prof, de verdade. E tudo que você falou encaixa mais ou menos no meu TCC. Eu não sei se você conhece um tema chamado disciplina positiva. É de uma autora que chama Jane Nelson. E muito que você falou lembrava do meu TCC e o quanto eu quero conversar sobre isso com você. Então, realmente foi para dizer que eu fiz esse link com o meu TCC e eu fiquei muito feliz com essa palestra e agradeço muito, tá bom? É só isso mesmo. Obrigada por todo o carinho. E tem tudo a ver com a disciplina positiva mesmo. Embora eu tenha algumas ressalvas, tá? Mas depois a gente conversa. Tá bom. Então, Agora, Thaís? isso. É isso, Thaís? Uhum. Mas será que a Thaís está ouvindo a gente? Oi, Sim, gente. isso. Boa noite. Eu não estou conseguindo. Eu acabei de ver aqui no chat, que acho que tirou minha dúvida, que é basicamente só o psicólogo que pode fazer, né? É porque eu sou Isso. estudante. Ai, que pena. Mas tudo bem, fica para a próxima, para quando eu formar, tá pertinho. Obrigada. Ah, imagina. Daí eu tenho a Milena na sequência. Boa noite, tudo bem? Tá dando para me ouvir certinho? Sim. Da Milena. De onde você está falando? Prazer. Eu falo do interior de São Paulo, falo de Aparecida. Uau! Maravilhoso. Parabéns pela palestra, primeiramente. Obrigada. Foi maravilhoso. Eu estou atendendo uma criança, um garoto de 9 anos que é adotado, e você me deu muitas luzes que eu não estava vendo mesmo com a supervisão. E aí eu gostaria de te fazer uma pergunta relacionada a essa questão. Eu tenho que focar, eu tenho que ter um bom vínculo com ele, isso eu já consegui estabelecer, só que o problema é que é online. Eu sou aqui de São Paulo, ele é da Bahia. Então eu sinto essa dificuldade
de fazer as atividades e de que ele faça, porque ele não para um minuto. E eu entendo que ele é uma criança, ele tem 9 anos, ele é adotado, ele viu o irmão morrer na frente dele. Então, tem muitas questões por trás disso. Os pais já são de idade, né? Eles adotaram ele e adotaram a irmã dele. E ele vive falando que a irmã dele é muito lerda, que é muito devagar, e ele é muito inteligente. Só que tem problema com mentira, tem problema com comportamento, e a mãe não tem paciência. Então, quando você falou dos fatores que são dos pais, mas também são fatores da escola, como eu posso estar moderando essa questão, sabe? Como eu posso estar equilibrando, sendo que é uma via de mão dupla, né? Por assim dizer, que é uma via da escola e uma via de casa, né? Esse problema da pandemia, eu sinto que afetou muito, mas ele tem muito problema com mentira e tá difícil de controlar, mas tipo de conseguir trabalhar essa questão com ele. A mãe já tem idade, o pai não é muito participativo, então eu tô falando do meu caso, né? Mas que é muito específico, mas é exatamente em como eu consigo mediar a escola, a casa para trazer um efeito positivo, porque não é só ele tem 9 anos, ele é um reflexo da casa, da escola, do meio em que ele está. Então, como que eu vou chegar para a mãe e falar, olha, tenha mais paciência, sendo que ela já está, tipo, no nível máximo dela? Eu sinto muito essa dificuldade. Se você tiver alguma dica ou alguma, não sei, alguma salvação assim para me dar, eu vou ficar muito, muito contente. Bom, salvação não sei se eu tenho, porque eu não salvo ninguém, mas enfim, algumas coisas me passaram aqui enquanto você foi falando, e a primeira coisa que me vem é assim, a gente tem que tomar um pouco cuidado com o que é a diferença entre o ideal e o real. Então, numa situação em que você está atendendo uma criança por vídeo, já tem uma limitação aí bem importante, mas a gente precisa lembrar que ele já está recebendo uma atenção para ele, que é você e a relação terapêutica, né? Segunda coisa que me veio é que talvez você possa marcar uma reunião com a escola por vídeo. As escolas têm feito isso com muita frequência e talvez você possa fazer reuniões mais periódicas com a escola e, de repente, construir com a escola algumas metas, algumas orientações que a escola possa, então, fazer a intervenção presencial, não substituindo o papel do psicólogo, mas fazendo as intervenções lá. Quanto à questão de mantê-lo na tela, eu acho que manter na tela é super, super complicado. É um desafio de outro mundo, mas ele se mantém na tela quando a gente traz para eles um conteúdo que é do mundo deles, que é, então, o videogame, que é os joguinhos. Eu trabalho muito, eu uso muito o Canva com os meus pacientes para montar história. Eu uso o Canva para montar certificado para eles. Então, assim, 2 dias sem pregar mentira, certificado e tal. Aí a gente constrói junto. Você tem recursos no vídeo de desenhar junto. Eles gostam muito dos jogos que não tem nada a ver com a realidade deles também, tipo Batalha Naval, que dá para jogar pelo vídeo, mas você criar a Batalha Naval com ele, você pode fotografar tabuleiro de jogo, tipo, fotografar o tabuleiro de, deixa eu pensar, jogo de dama, tá? E aí vocês desenham bolinhas. Ele desenha as dele, você desenha as suas, ou ele diz, eu quero colocar aqui e tal. Dá para você fazer, fotografar os baralhos, aqueles baralhos de assunto, ou digitar e jogar com ele. Tem um aplicativo no celular
que é de dado. Então, tem o dado de várias faces, então dá para ele ter o tabuleiro dele lá, você ter o seu tabuleiro aqui. E aí, se ele tem esse problema com mentira, ele vai tentar roubar. E aí você pode, através da relação terapêutica, ir se posicionando com ele. Então, acho que tem alguns recursos aí pela frente que dá para você usar. Lembrando sempre que o ideal vai ser diferente do real. Sim, sim, você falou sobre os jogos e tudo mais, e é exatamente o que eu estou fazendo com ele. Ih, você ficou muda, Milena. Milena, você ficou muda. Ai, meu Deus. Voltou? Agora voltou. Voltou. E eu tava jogando com ele um jogo que ele já joga, e eu falei, você tem que me ensinar. E aí eu fui tentando conversar com ele, ele falou para mim, não dá para você ficar falando muito não, senão você não vai prestar atenção no jogo. E ele queria que eu executasse o jogo com perfeição junto com ele para eu fazer parte do time dele. Então eu sinto que a nossa relação terapêutica, o nosso vínculo está bem formado. A questão de você falar sobre o tabuleiro de jogos, sobre o certificado da mentira, meu Deus, maravilhoso, maravilhosa. Você já mora no meu coração. Muito obrigado, de verdade, porque encontrar essa disponibilidade a esse horário e você tá aqui tirando as nossas dúvidas, de verdade, é um trabalho maravilhoso. Estou tendo muita dificuldade, eu estou atendendo umas escolas também pelo um aplicativo da Psicologia Viva, e é muito isso que você falou, crianças reclusas demais ou crianças com comportamentos explosivos demais. Foi maravilhosa a sua palestra, me ajudou muito, 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 você não tem noção, muito mesmo, muito obrigado. Agora é gratidão mesmo. Obrigada a você. Viu por que eu estou aqui dando palestra? Porque eu fico recebendo reforço positivo e vou dormir super bem, me achando, não vou nem passar na porta do consultório. Obrigada, Flor. Eu já perdi as mãozinhas aqui, a ordem. Você que diga aí. Para mim tem uma moça que está com o nome de Marciliano. Meu nome é Fernanda e eu estou no notebook do meu marido. Sempre, a gente faz dessas. Isso, é o que facilitou. Então, eu tenho duas perguntas, né? No nível, né, da criança, quando ela tem uma autocobrança em relação a si mesma, né? Aquele nível de perfeccionismo, né? Ela traz, a gente sabe que ela traz também essa cobrança que é dos pais. Então, como também trabalhar isso com a criança, né? Quando ela tem esse nível alto de cobrança. E eu gostaria também que você comentasse como que está, né, a partir pós-pandemia, a questão da aprendizagem das crianças. Tá. Porque assim, deixa eu comentar assim, qual que é a minha visão, né? A escola, né, eu até falo isso para alguns professores quando eu tenho a oportunidade, que o conhecimento ele não vem assim por simbiose, né? Ele precisa, né, de ter uma continuidade. Nós tivemos 2 anos de pandemia e aí as escolas estão desesperadas, nos encaminhando para o neuro, né? E, assim, não teve aquela sequência do conhecimento. Então, as crianças, o que está mais vindo, crianças de 8 anos com dificuldades de aprendizagem, né? Eu moro num município onde tem um grande índice dos pais, né? Que eles têm analfabetismo, né? Então, não conseguiram dar esse suporte. E até mesmo, né? Os pais que têm toda... têm o conhecimento, né, que não são analfabetos, eles também não conseguiram, né, porque não é esse o papel dos pais. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, a questão da cobrança, né, das crianças, né, em relação ao seu desempenho e também em relação à questão da aprendizagem. Bom, eu acho que tem
são duas questões muito delicadas, né? Quanto à questão da aprendizagem, eu acho que isso é alguma coisa que a gente vai demorar muito para trabalhar e para identificar. Como eu falei, eu acho que a gente tem uma geração pós-pandemia e que a gente vai precisar olhar para essa geração de uma maneira mais cuidadosa, né? Por quê? Porque a gente não vai poder diagnosticar uma criança, por exemplo, que passou pelo período da alfabetização na pandemia. Eu não vou poder dizer que essa criança tem dificuldade de aprendizagem como um transtorno, né? Uma dislexia, porque, afinal de contas, ela aprendeu pelo vídeo. Então, como é que, né? E aí eu acho que entra uma crítica um pouco a algumas escolas, se não a maioria, porque as escolas não fizeram nenhum tipo de adaptação. Eu não sei vocês no lugar onde vocês moram, mas aqui em Curitiba, as escolas não se adaptaram. É assim, voltou da pandemia na terceira série, pau, é conteúdo da terceira série. Vamos lá e assim, se você não deu conta, meu caro, professor particular, manda para psicólogo, pedagogo e tal. Então, eu vou entender tem que dar conta do currículo, tem alguém... tem que dar conta do currículo e fim de papo, né? Então, eu acho que isso vem de encontro a essa necessidade da criança de ser perfeita, de se autocobrar. Porque aquela criança que não caminha junto com a maioria ou não atende às necessidades e às expectativas dela e do outro, ela sempre fica para trás. E ela é aquela que é invalidada, que é criticada, que é a fraquinha, que fica para recuperação. E aí, quanto a essa questão da autocobrança, eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa olhar também se ela não está atendendo a um transtorno de ansiedade. Exatamente o que nós falamos, né? Quer dizer, o quanto ela confia nela mesma e o quanto ela consegue aceitar que errar faz parte. Então, acho que entra aí uma série de variáveis que precisam ser observadas antes que a gente faça qualquer tipo de intervenção, né? Eu acho um tema super delicado e eu ficaria conversando com você aqui por horas, mas acho que não dá. Aqui foi realmente bem delicado no sentido porque, assim, além da dificuldade, né, dessa adaptação, também não tinha, a maioria das famílias não tinham acesso à internet, então, um município mais vulnerável. Onde você está? Desculpa te perguntar. Santa Maria do Oeste, Paraná, próximo de Guarapuava. É bem pertinho de Guarapuava mesmo. Então você está sofrendo frio, que nem a gente aqui. Sim, sim. Uhum. Eu acho que as crianças que passaram por que têm essa condição da vulnerabilidade estão mais afetadas ainda, né? Você tem razão. Joia. Tem mais, Rô? Tem. A Bibiane. Boa noite, Patrícia. Você tem uma carinha conhecida, Bibiane. Será? É daqui de Curitiba, não? Eu já morei em Curitiba, mas faz muito tempo, faz 10 anos já. Mais de 10 anos. Tá bom, então não vou nem me Estudei na arriscar. FAP, fiz musicoterapia na FAP. Isso faz muito tempo. Não, eu não vou nem me arriscar. Eu acho que não. Primeiro, eu anotei aqui o que eu tenho que falar, porque senão eu esqueço, porque descobri recentemente que sou TDAH. Ai, meu Deus! Uhum.
Então, primeiro eu quero te agradecer pela palestra, né? Foi, nossa, como a Milena, acho que foi que eu anotei aqui o nome dela, falou, nossa, foi excelente, foi muito boa. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas consegui acompanhar. E porque você tirou, assim, um peso e uma culpa das minhas costas, porque eu sou mãe, e mãe de uma criança de 3 anos que é muito agitada. E eu tenho uma desconfiança, né? E ainda mais agora que descobri que eu sou, né, TDAH, que talvez ele tenha, mas eu acho que ele é muito cedo para fechar esse diagnóstico. Só que, assim, ouvindo você falar sobre ansiedade e depressão, eu fiquei pensando, será que não é esse caminho? E daí você falando sobre esses sintomas de irritabilidade, né, que é tão, assim, estigmatizado na depressão, né? Porque a gente relaciona a depressão com tristeza, com choro, né? E às vezes não relaciona a depressão, né? A irritabilidade. Fiquei repensando, né? O meu apego e o meu acolhimento, que talvez eu tenha que reforçar um pouco mais nele, mas que eu sempre pergunto para ele, como que você está se sentindo? Eu dou nome, né, aos sentimentos. Hoje você está feliz ou você está triste? E às vezes ele fala para mim, hoje eu estou triste. Aí eu vou investigando, por que você está triste, tal, tal, tal. E eu também faço isso com ele, que você comentou da sua paciente que você atende agora, e não lembro da idade, mas esse combinado de pedir ajuda. Isso foi uma coisa, acho que intuitiva minha. Eu também sou estudante de psicologia. Eu falo para ele assim, quando você estiver muito nervoso, você tem que pedir ajuda. Então, você vai lá para o professor e fala, prof, eu estou bravo, porque ele está nessa fase assim, de querer bater em todo mundo, de querer beliscar e tá. Eu falo, então você pede ajuda. Mas, principal, assim, que eu quero te agradecer é isso por tirar esse peso, porque o que eu tenho notado é isso da escola. É que ele é uma criança que ele tá bravo, e agora isso da agressividade começou a aparecer mais agora, né? Então, ele é aquela criança lá que ele tá batendo, que os colegas já, ninguém mais sabe o que fazer, e ele tá carente de mãe, e não sei o quê. Então, vem todo o peso para cima, né, dos pais e da criança, mas, como você falou, é um conjunto, né? Tem os papéis envolvidos, né? Eu falei, nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. É verdade isso? Posso anunciar isso para todo mundo? Pode. Pode. Mais um comentário mesmo. Mas se você me permite comentar o seu comentário, eu falo muito nas minhas supervisões que a gente precisa ser empático com os pais, sabe? Depois que eu me tornei mãe, eu aprendi que não adianta você ficar dizendo para pai e mãe que precisa acordar de madrugada para levar a criança de volta para a cama, e que aí ela vem e você leva de novo, porque criança não pode dormir na cama. Não vai ser feito. A gente morre de sono, a gente está cansado, e a gente faz o melhor que a gente pode naquele momento que a gente pode. Então, é muito difícil a gente não se cobrar, né? Principalmente a gente sendo psicólogo e tendo filho. Eu conto nas minhas aulas que o meu filho caçula de 3 anos, eu estava com 3 anos, e a gente estava num shopping aqui em Curitiba, e ele começou a fazer aquela pirraça. Sabe aquela pirraça que todo mundo olha assim? Eu peguei ele no colo, atravessei o shopping com ele gritando e rezando, que eu não trombe com nenhum aluno, que eu não trombe com nenhum paciente. Vai todo mundo saber que eu sou psicóloga e que o filho da psicóloga faz esse tamanho de pirraça. Mas depois para a gente lembrar que a gente é gente e a gente faz o que a gente dá conta e o que a gente pode. Tá? Mais uma, Rô? Temos mais uma, a Rosângela. Rosângela, está fechado o teu microfone. Obrigada, Luciana. Boa noite, Patrícia. Tudo Boa bem? noite, Rosângela. Boa noite. O caso hoje aconteceu com uma
amiga numa escola e ela pediu ajuda, porque eu estou terminando. E aí calhou com o que você está mais ou menos falando, então gostaria de pedir um conselho até para poder ajudá-la. Eu já dei algumas dicas. Por exemplo, a aluna de 8 anos, ela trouxe comprimidos de depressão da avó para a escola, tá? E ela tentou se matar. Ela disse que está muito triste porque se sente feia, os colegas a chamam de feia e outras situações. Foi perguntado para ela se pudesse tirar alguma coisa da vida dela, o que tiraria? E ela respondeu o nome da coleguinha. Aí, além do aconselhamento terapêutico para ajudá-la, através de qual atividade podemos ajudá-la para trabalhar a autoestima, a diversidade e a valorização da vida? Eu até dei algumas dicas de livros, de vídeos, mas o que você aconselharia? A conduta da escola perante os Mas pais? isso, você recebeu um documento? Eu não escutei, acho que no início travou. Não. Uma amiga da arte terapia que pediu aconselhamento a gente, né? No caso, que eu também sou educadora, como agir. E eu dei algumas dicas, tá? Isso aconteceu com ela na escola. E ela também é arte terapeuta, então ela estava perguntando de algumas dicas. Eu dei alguns livros, alguns vídeos, inclusive um livro do Ziraldo também, o Flix, que trabalha das cores, da aceitação e do acolhimento. O Flitz? Isso. O livro Flitz, do Ziraldo. Flix, do Ziraldo. Excelente. E também aquele Ninguém é Igual a Ninguém. Também Perfeito, das mãos, dos isso, dedinhos. das mãos, e tem um videozinho, que é uma musiquinha cantando, que também é legal para interagir com as crianças. Tá. Você conhece aquela música do Chico Buarque, A Bailarina? Não lembro. Como é que começa? Eu não vou cantar, não vou pagar esse vídeo, não, vai ficar... Bailarina, tá? Já notei. Tá, principalmente que esse vídeo vai para o YouTube, eu cantando, mas nem... Verdade, é vero. Esquecemos disso, verdade. Pois é. Essa música traz um pouco Ciranda da Bailarina, a Aline lembrou ali. Ciranda da Bailarina. Ótimo. Essa música ela traz um pouco esse paradigma da perfeição, né? E do quanto isso é muito imaginário. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser pensada, no caso dessa menina, o que levou essa menina a levar esses 8 comprimidos. Eu costumo dizer que uma tentativa de suicídio com vitamina C ou com uma faca ou qualquer coisa assim, uma não é mais importante que a outra. As duas precisam ser verificadas, tá? Sim. E aqui em Curitiba eu tenho trabalhado muito com plantão psicológico, e a gente desenvolve muito os primeiros cuidados psicológicos, que são muito voltados para essas situações de emergência. Então, se você entrar no site da Organização Mundial de Saúde, você vai ter uma cartilha de primeiros cuidados psicológicos, que eu acho que ajudaria bastante vocês na intervenção com essa menina. Uma outra coisa, tem uma psicóloga no Instagram que eu gosto muito, porque o conteúdo que ela produz é um conteúdo de muita qualidade e coerência, que é a Tiziana Paiva. Ela fala sobre suicídio e ela tem um canal no YouTube em que ela traz várias estratégias e várias dicas do que pode ser feito e como intervir nessas situações de urgência. Acho que, no que diz respeito a essa temática da tentativa de suicídio, enfim, eu acho que é um assunto que é muito delicado para a gente abordar em poucos minutos, né? Mas acho que esse é o principal que eu posso, de repente, passar para você. Tá ótimo. Obrigada, tá bom? Tá? Imagina, eu que agradeço. Então. Obrigada. Rô! Oi, Pati.
E aí? Eram essas, não tem mais ninguém aí, né? A não ser que tem alguém que ficou aí que deseja fazer alguma perguntinha, mas a princípio mais ninguém levantou a mãozinha, Tá bom. né? E não sei se mais alguém deseja fazer. Eu vi que a Cira, ele abriu o microfone, não sei se ela quer fazer. Oi, Si! Oi, tudo bem? Conta como você tá? Tô bem, tô bem. Que Tô bom. assistindo aqui uma das minhas primeiras professoras, né? A Paty foi. Uma das minhas primeiras alunas. É verdade. Muitos anos atrás. Né? Bota anos, né? Mas bem legal, achei o tema bem legal, porque a demanda, né, que a gente está mais enfrentando aí na clínica, né? E achei bem legal. E tem um livro, eu até estou com ele aqui. Esse livro também eu gosto muito. Excelente. Né? Eu uso ele bastante, assim, porque, nossa, só essa semana acho que chegou acho que umas 3 crianças com ansiedade na clínica, então é um tema que a gente tem que ficar, né, a partir de agora, bem atento mesmo. Sim, então, sim. só para te parabenizar aqui e dar um oizinho. Obrigada, querida. Saudades tuas. Beijo. Um beijo. Bom, pessoal, eu acho que era isso, né? E avisar vocês que daqui 15 dias a gente tem mais uma palestra também voltada na TCC na infância e adolescência, né? É só vocês seguirem os nossos canais lá do Insta que a gente vai divulgando e o pessoal que tiver interesse, só se inscrever de novo, que daqui 15 dias a gente está de volta. Paty, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, tá? Depois te mando o número de participantes para a tua ansiedade ficar tchu e as fotinhas. Ai, que desespero. Tá bom. Tá bom? Um beijo a todos, uma Beijo, boa Rô, noite obrigada. e obrigado pela participação, gente.